Colegas, para dar continuidade às apresentações, iria convidar o professor Simão Herdade para nos apresentar o seu tema intitulado Inteligência Artificial para Descrição de Imagens. Se estiver pronto, professor Simão, por favor. Estou sim, eu acho que... obrigado pela introdução, é um prazer estar a participar na Indabax e falar convosco em português. Eu vou tentar só mudar a câmera, que eu acho que vocês não me estão a ver. Dê-me só um segundo. Conseguem ver-me agora, correto? Sim, sim. Sim. Boa, obrigado. Então, prazer. Meu nome é Simão Herdade e eu trabalho nos Estados Unidos na Yahoo. Eu sou originalmente formado em matemática e comecei a trabalhar nesta área de aprendizagem automática, de machine learning ou deep learning ou inteligência artificial há aproximadamente 5 ou 6 anos. E eu gostava de vos apresentar um bocadinho o que é que foi o meu último, assim, um último trabalho que eu achei mais interessante e que espero que também seja do vosso interesse. Vou tentar partilhar o meu ecrã. Só um momento. Neste momento conseguem ver o meu ecrã e a descrição da apresentação da inteligência artificial? Sim, conseguimos. Fantástico, fantástico. Por favor, interrompam. Qualquer pergunta que tenham, eu vou apresentar os slides falando em português, mas os slides estão escritos em inglês. Assim tentei que desse para toda a gente. A apresentação é sobre a inteligência artificial na descrição de imagens, de fotografias. E o meu nome é Simão Herdade e este trabalho foi feito em parceria com alguns dos meus colegas aqui na Yahoo, nomeadamente o Kofi, o João, que é um rapaz brasileiro, e o Armin, um outro colega meu. E outra vez, é um prazer estar a falar-vos e participar na Indabax, em Moçambique. Deixem então começar explicando o que é que eu entendo por descrição de imagens, qual é que é o problema. O que nós gostávamos de fazer era ter um computador a descrever uma imagem automaticamente da mesma forma que um humano o faria. Então, se eu vos perguntar o que é que vocês veem na imagem da esquerda, cada um de nós se calhar descreveria de uma forma diferente, mas mais ou menos todos diríamos que há uma cama. É uma cama que é um beliche. Eu não sei se esta palavra existe em Moçambique. Em Portugal, quando é uma cama que é assim elevada, nós chamamos um beliche e que tem um armário por baixo com gavetas. E na imagem da direita nós vemos parecem ser dois homens a fazer surf, a olhar para um barco à vela. Então, o que nós queríamos é que o computador faça isto. Nós damos como input uma imagem, o computador deveria ser capaz de descrever e dizer um barco no mar com duas pessoas a olharem para ele, ou algo do género, algo parecido. Porquê é que isto interessava a minha empresa? Em todo o mundo existem 300 milhões ou 285 milhões de pessoas que têm algum problema de visão. E quando estas pessoas tentam navegar a internet, existe software que é capaz de ler todo o texto para elas conseguirem perceber o que é que está em cada página da internet. Mas as imagens são algo que as pessoas que não conseguem ver
não podem ter acesso, mesmo que haja algo que esteja a ler o texto para essas pessoas, as imagens não lhes chegam. E tipicamente o que esses programas de software fazem é ler aquele texto. Quando vocês passam com o vosso rato sobre uma imagem, às vezes aparece um texto que descreve a imagem. Muitas vezes as pessoas que fazem o site põem esse texto a descrever. E nesse caso o software podia ler o texto e descrever, olhem, é a imagem de um senhor que está a sair de um tribunal em Nova Iorque. Mas muitas vezes as pessoas quando fazem um site não põem esse texto a descrever. Então o que a nossa empresa queria fazer era, em qualquer imagem que apareça num site, nós gostávamos de ter o computador, se a pessoa que fez o site não pôs a descrição da imagem, nós gostávamos que ter um modelo que automaticamente descrevesse a imagem, para poder ajudar estas pessoas que não conseguem ver a imagem, mas que poderiam escutar a descrição da imagem. Então esse é o problema que nós estamos a tentar resolver. Descrever imagens automaticamente. E eu vou tentar explicar como é que isto se consegue fazer nos dias de hoje com a inteligência artificial, nos últimos 5 anos, e o modelo que nós desenvolvemos. Alguma pergunta? Não. Ok. Então vou continuar. Tipicamente, os modelos de descrição de imagens seguem este framework geral, que é nós damos uma imagem, como aquela imagem que vocês estão a ver à esquerda de 2 rapazes a andarem de skate, e depois o nosso algoritmo tem que ter duas componentes. A primeira componente é uma componente de visão, que é, dada uma imagem, temos que ter um modelo de inteligência artificial que percebe o que é que está na imagem, que percebe que aquela imagem é diferente do que 2 rapazes a andar de bicicleta ou 2 rapazes a jogar futebol. Tem que olhar para a imagem, tem que perceber que são rapazes, que não são galinhas ou que não são cães. Tem que perceber que está ao skate, tem que perceber que um skate está na mão, o outro está na... Tem que perceber o que é que está a acontecer. Tem que conseguir saber ver. Eu não sei se no vosso tutorial de Deep Learning se fizeram uma parte de visão de computadores, mas é assim um problema muito clássico, talvez um dos problemas em que a inteligência artificial tem conseguido ser mais bem sucedida. Depois de perceber o que é que está na imagem, tem que haver uma segunda componente de linguagem, porque nós gostávamos não só de perceber o que é que está na imagem, por exemplo, pôr um retângulo à volta de cada objeto, ou coisa desse género, mas nós gostávamos de conseguir descrever da maneira como um humano descreveria, uma frase completa. Então tem que haver um modelo qualquer de inteligência artificial, que é o que eu pus aqui, esta segunda componente do algoritmo, que tem que ser capaz de gerar uma frase completa, palavra a palavra. E gostávamos que no final o nosso algoritmo gerasse algo que descrevesse a imagem, como 2 adolescentes a descerem o passeio de skate. Qualquer coisa desse género. E a maneira como, tipicamente, se calhar voltando às pessoas que já fizeram o tutorial de Deep Learning ou que estão familiares, a ideia é sempre, se vocês têm o que se chama uma label, vocês têm uma anotação feita por um humano, houve alguém que perdeu tempo a anotar cada uma destas imagens, a escrever à mão aquilo que a pessoa vê numa imagem, e essa pessoa escreveu, olha, 2 adolescentes a fazerem skateboard no pavimento. Vocês vão tentar criar um modelo que tente gerar uma frase qualquer, ao princípio vão ser frases muito toscas, muito incorretas, mas vocês depois vão ter uma função matemática que mede, de alguma forma, quantifica a distância entre a frase que foi gerada pelo computador,
outra vez, que ao princípio é algo incorreta e, e muito tosca, em comparação com a frase que foi anotada por um humano, e vocês medem a diferença, tentam quantificar a diferença de uma forma matemática, e depois vão corrigir os parâmetros dos dois modelos de inteligência artificial para tentar que da próxima vez, quando houver outra imagem, a frase gerada automaticamente já seja um bocadinho mais próxima da frase anotada por seres humanos. Então, este é assim o slide que eu gostava que ficasse na vossa memória sobre como é que funcionam todos os modelos de descrição de imagens. Eu vou dar um exemplo de alguns destes modelos diferentes que se foram fazendo ao longo dos anos. Não se preocupem muito com os nomes. Se forem familiares, se estes nomes forem familiares, ótimo. Se não forem, não se preocupem, não é super importante. A ideia era só mostrar aqui um bocadinho o que é que foi a história nesta área, da evolução dos modelos nesta área. Então, em 2015, talvez o primeiro modelo de descrição de imagens foi do Oriol Vinyals. É exatamente este paradigma que eu expliquei. Tinham o que quer que fosse a rede neuronal, Convolutional Neural Network, uma rede neuronal de convolução que conseguia, na altura era a melhor que conseguia anotar os objetos que havia numa imagem, conseguia dizer pessoa, skate, árvore, e conseguia dizer os objetos que se conseguiam ver numa imagem. E quando se passa uma imagem por essa rede neuronal, consegue-se tirar o que se chama features, um vetor com uma lista de números que descreve aquilo que está na imagem, o conteúdo semântico da imagem. E o que o Oriol Vinyals fez foi, depois passou essa lista de números, essas features, esse vetor, para uma segunda rede neuronal, que era a melhor rede neuronal que havia na altura, para gerar texto. Essa rede chama-se LSTM, Long Short Term Memory Neural Network, e que no fundo consegue gerar uma descrição, uma frase, uma palavra de cada vez. Eu se calhar pode ser interessante vermos um bocadinho o que é a LSTM e como é que se consegue usar uma LSTM para descrever uma imagem. Eu não sei se vocês já tinham encontrado esta rede neuronal. A ideia começou a ser utilizada inicialmente para tradução. Quando vocês vão no Google e usam Google Translate, inicialmente o que está a acontecer quando vocês usavam Google Translate é nós descrevíamos uma frase numa língua, por exemplo em inglês, I am a student, e o que o Google estava a fazer é primeiro pega na frase, separa a frase em palavras e passa uma palavra de cada vez a este modelo, que tenta perceber qual é o significado da palavra, e à medida que vai acumulando mais palavras, vai percebendo aquilo que está a ser dito na frase. I am a student. E tem a noção, à medida que vocês treinam este modelo com muitas, muitas frases, tem a noção do que é o conteúdo desta frase, que é alguma coisa sobre a pessoa ser um estudante. E depois o que faz é, tendo codificado essa imagem, outra vez, numa lista de números, aquilo que se chamam as features, aquilo que caracteriza a frase, o modelo vai descodificar numa outra língua, que podia ser português, italiano. Neste exemplo, o que vocês estão aqui a ver é um modelo de tradução de inglês para francês.
E se, ao fim de muitas frases, o vosso modelo deveria ser capaz de gerar uma frase que dissesse Je suis un étudiant. A versão francesa de eu sou um estudante. Isto era o que se estava a usar na altura para geração de texto, para fazer sumários automáticos de um texto e para tradução. O que esta pessoa que tentou fazer o primeiro modelo de descrição de imagens se lembrou de fazer foi, o que ele percebeu foi que em vez de o mesmo modelo que servia para tradução, para gerar uma frase a partir de uma frase noutra língua, podia ser adaptado para gerar uma frase a partir de uma lista de features, de características de uma imagem. Então ele disse, eu vou passar a minha imagem por um modelo de visão de computadores e quando tiver a lista de números que caracterizam a imagem, eu vou passar isso à minha LSTM e a LSTM vai gerar uma frase. Ou pelo menos, ao princípio vai gerar uma frase aleatória, mas à medida em que eu treinar com muitos pares de imagens e descrições anotadas por humanos, se Deus quiser, o meu modelo eventualmente aprende a fazer essa correspondência e a acertar os parâmetros de modo a conseguir gerar frases que de facto correspondem às imagens. Se calhar não vou perder muito tempo aqui com o tipo de função de loss. Nós podemos voltar atrás depois no final. Eu queria deixar algum tempo. Vou tentar cumprir a meia hora e deixar algum tempo para perguntas. Sim. Então isto foi o primeiro modelo. Chamava-se Show and Tell. Mostra e descreve, ou e conta aquilo que vês. O segundo modelo que foi muito bem sucedido chama-se Mostra, presta atenção e conta aquilo que vês. E esta parte do presta atenção é interessante. Este autor lembrou-se de que quando nós estamos a descrever uma imagem, à medida que vamos, enquanto humanos, à medida que vamos olhando para a imagem e vamos falando, há um jogo de voltar à imagem à medida que vamos gerando parte da frase. Nós dizemos 2 adolescentes e quando eu quero dizer o que é que eles estão a fazer, eu vou olhar para a imagem. Não é? Eu estou a falar convosco e digo, olha, na imagem há 2 rapazes e para perceber o que é que eles estão a fazer eu olho para os rapazes. Então este modelo tentou fazer isso. Tentou que naquela LSTM nós tivéssemos como input não só a frase, desculpem, a palavra, a última palavra da parte da frase que já foi gerada, já conseguimos gerar 2 jovens homens, mas quando vamos gerar a palavra seguinte, queremos ter como input não só a última palavra, homens, a memória do que já foi dito na frase, que é 2 jovens homens também, mas queríamos de alguma forma, dado aquilo que já se foi dito, 2 jovens homens, perceber qual é a parte da imagem que é relevante ao que já foi dito e depois incorporar isso para gerar a palavra seguinte, para dizer o que é que eles estão a fazer. Então há este mecanismo de atenção em que, dada a memória deste modelo LSTM, há uma função que nos diz, olha, vai às features da tua imagem, tipicamente tens um vetor de números para cada zona da imagem, e tenta aprender automaticamente pesos que te dizem qual é a parte da imagem que é mais relevante. Tenta aprender para cada zona da imagem um número, de forma a que zonas da imagem que sejam mais importantes tenham um número maior, que diz, presta mais atenção aqui. São estes
pesos A1, atenção 1, atenção 2, podemos prestar atenção a cada uma destas zonas da imagem. E se isto funcionar bem, se Deus quiser, o vosso modelo vai ser capaz de gerar uma próxima palavra de uma forma que está mais ligada à imagem. E de facto, estes modelos funcionaram melhor, geram descrições que são mais corretas. E outra coisa engraçada ou uma coisa muito útil destes modelos, é que não só eles geram uma descrição da imagem. Aqui vocês veem esta imagem e diz: uma mulher está a jogar ao disco num parque. Mas também a coisa boa destes modelos é que vocês conseguem perceber o que é que o algoritmo está a fazer. Porque aquela parte da atenção, vocês podem depois abrir o algoritmo e tentar ir buscar aqueles pesos, as zonas a que o algoritmo foi prestar atenção. Vocês conseguem ver isso. E é interessante, de facto, o modelo está a aprender aquilo que nós queríamos que ele aprendesse. Quando nós dizemos uma mulher está a jogar ao disco, quando geramos a palavra disco, e vamos ver onde é que o algoritmo estava a olhar para aquela zona do disco. Ou nesta frase, um cão está deitado no chão. Quando dizemos o cão, o modelo vai olhar para o cão. Ou um sinal de stop, o modelo de facto presta atenção ao sinal de stop. Vou passar aqui para um... Se houver perguntas, por favor, interrompam. Senão vou continuar, então. Sim, pode continuar. Obrigado. Então, outro modelo interessante, outra ideia interessante que se teve em 2017 foi... E se em vez de... Não sei se vocês se lembram, no modelo anterior, eu disse, olha, vamos querer prestar atenção, gostávamos que o nosso modelo que está a gerar uma frase prestasse atenção a cada uma das possíveis zonas da imagem, em que uma zona seria um quadradinho da imagem. E o que a outra pessoa, em 2017, o que o Peter Anderson se lembrou foi que, em vez de prestarmos atenção, a hipótese foi que quando nós, os humanos, não prestamos atenção a todas as zonas da imagem. Esta zona onde eu tenho o meu, não sei se conseguem ver, o meu rato, o meu cursor, não tem grande interesse. Quando eu vos pergunto alguma coisa sobre esta imagem, ninguém olha para esta zona da parede. O que nós fazemos é, assim de repente, olhamos para a imagem, percebemos quais é que são os objetos principais e dizemos alguma coisa sobre os objetos. Se calhar, até eu vos chamar a atenção, nenhum de vocês reparou que há aqui uma faixa azul na parede lá da casa lá atrás. Porque não é importante, não é um objeto. E há muitas coisas que os vossos olhos não veem, se calhar ninguém reparou que há aqui uma textura no chão, mas toda a gente repara que há duas pessoas, toda a gente repara que há uma árvore e que há skates. Então o que esta pessoa se lembrou foi: o modelo de visão de computadores que eu vou usar estes chamados detectores de objetos, que funcionam muito bem. Eu vou usar um detector de objetos e depois o meu modelo de linguagem vai só prestar atenção aos objetos. É mais fácil prestar atenção a todo um objeto e que só há, não sei, 5 ou 6 objetos, do que ter que prestar atenção a todos os quadradinhos da imagem. Vamos ficar com, dependendo da resolução da imagem, com 200 possíveis zonas de interesse na imagem, e o modelo vai ter um espaço de procura de parâmetros muito maior e é uma tarefa muito mais difícil. Então, substituiu-se o modelo de visão, que era uma rede neuronal de convolução, por um detector de objetos. E este modelo funcionou muito bem. E foi este modelo, é este modelo que nós tentámos adaptar. Este era o melhor modelo em 2017. E nós o que fizemos foi mudar o modelo de linguagem. Eu vou tentar só
explicar qual é que é o novo modelo de linguagem. Se calhar nos últimos 5 minutos. Luís, qual é que seria o melhor timing para acabar a apresentação? O professor, o Simão tem muito... Não, pode continuar. Nós temos, depois da sua apresentação, temos mais 30 minutos de intervalo para a última apresentação do dia. Okay. Quer dizer que nós podemos tirar um pouco desse intervalo para questões. Tá bem. Sim. Eu vou tentar não me alongar muito, se calhar mais 10 minutos. Tá bem, não tem problema nenhum. Tá bem? Então vá. E eu queria se calhar mostrar o que é assim, os modelos mais modernos de geração de texto. Como vocês veem, isto seria igual. Eu e os meus colegas pegámos neste framework geral, neste algoritmo, usámos aquele detector de objetos para a parte da visão e o que mudámos foi o modelo de linguagem. Porque nesta altura já havia modelos de linguagem mais avançados e nós pensámos, o que é que acontece se eu adaptar este transformer, que é o nome do modelo, para o meu problema de descrição de imagens? Então, deixem-me dizer o que é um transformer. Vocês podem perguntar. E desculpem se é uma coisa que já estão muito familiarizados. Eu estou só assim a dar algumas ideias que eu acho que são interessantes e que têm sido muito bem sucedidas, que é o que se usa atualmente. Por exemplo, se nós usarmos hoje em dia a ferramenta de tradução da Google, o Google Translate, o que está a acontecer por trás é este modelo Transformer, que está a aprender o que é que uma frase quer dizer. E deixem-me só dizer-vos qual é que é a ideia fundamental por trás deste modelo. A ideia é a seguinte. Quando vocês dizem uma frase, quando nós dizemos qualquer coisa, uma frase sobre algum conceito que temos na nossa cabeça, por exemplo, a frase que vocês estão a ver aqui à direita, algo do género, uma galinha está a atravessar a estrada e ela assustou-se, por exemplo. Quando eu estou a dizer esta frase e eu digo uma galinha está a atravessar a estrada e ela, quando eu digo ela, a palavra ela, o que é que a palavra ela quer dizer nesta frase? Se eu não disser o resto da frase, vocês não sabem. Porque eu posso, se a frase continuasse, a galinha estava a atravessar a estrada e ela era muito lisa. O ela nesse caso, refere-se à estrada. A estrada é que é lisa, não é a galinha que é lisa. Mas se eu disser ela está cansada, esse ela, vocês pensam, uma estrada não está cansada. O ela tem que se referir, o significado da palavra ela, nesse contexto, refere-se à galinha. Quando eu estou a ouvir e alguém me fala e ela está cansada, eu faço sem perceber, o meu cérebro vai buscar o contexto dos nomes que estão na frase, percebeu que se falou de uma galinha, falou-se de uma estrada, depois há esta palavra ela, que eu não sei bem ainda a que é que se refere, eu vou ver o que é que foi dito a seguir, alguém me disse que estava cansada, descreveu um estado, que só pode pertencer a um destes objetos, e eu sei que as estradas nunca estão cansadas, então tem que ser a galinha. Vocês e eu fazemos todos este processo numa fração de segundo, mas um computador, e sobretudo os modelos anteriores, que tentavam perceber uma frase de cada vez, e só tentavam perceber, peço desculpa, tentavam perceber uma palavra de cada vez, para tentar entender o conteúdo da frase. Quando chegavam à palavra ela, só olhavam para aquilo que tinha sido dito
nas palavras anteriores da frase e não tinham uma representação do contexto global da frase. Então, resumindo e concluindo, o que estes modelos tentam aprender é o que vocês verem aqui à direita. Para cada uma das palavras, este modelo vai olhar para as restantes palavras na frase e tenta aprender quais é que são mais importantes. Para a palavra ela, vai aprender que o animal, ou a galinha, é mais importante. Vocês veem aqui, está aprendendo uma distribuição de pesos e dá mais, acentua mais o valor da galinha do que o valor da estrada. E também vai buscar o está cansada. E de alguma forma vai adaptar a representação, as features que representam a palavra ela, absorvendo as features das palavras que são mais importantes. Então o modelo que aprende é esta distribuição de atenção. Aprende a prestar atenção para absorver o significado de palavras do contexto à volta de cada uma das palavras. E faz o mesmo para as outras palavras todas. Eu aqui só dei um exemplo, mas isto é uma layer, é uma camada desta rede neuronal que se chama o Transformer e a camada chama-se um mecanismo de atenção, Self-Attention Mechanism. Então, o que estes modelos... Esta é a layer, a camada da rede neuronal que eu tentei descrever. E estes modelos eram utilizados, e são ainda utilizados, para tradução automática de texto. Vocês pegam numa frase em francês, passam por várias destas camadas que tentam perceber o conteúdo de cada uma das palavras, dado o contexto da frase, e vocês codificam esta frase dessa maneira, e depois passamos essa frase que já está codificada, em que já se conseguiu perceber o que é que quer dizer, para um descodificador que funciona mais ou menos da mesma maneira e que também tenta gerar uma palavra dado o contexto. Mas agora tenta gerar na língua inglesa. Então, só para terminar, o que nós tentámos fazer foi usar um modelo destes, um transformer, para, em vez de gerar uma frase em inglês dada uma frase em francês, tentamos gerar uma frase em inglês dada um conjunto de palavras para cada um dos objetos. No fundo, não é um conjunto de palavras, é um conjunto de vetores em que cada vetor representa aquilo que vocês veem para cada um dos objetos. E aqui há... Então, pronto, eu vou deixar assim. Essa é a ideia. Se calhar, para acabar, eu vou-vos só mostrar o que é que foram os resultados nos últimos 5 minutos. E nós treinámos este modelo num dataset, num conjunto de imagens, com 100 mil imagens, em que são imagens que chama-se MS Coco. E houve pessoas que descreveram à mão cada uma destas 100 mil imagens. Por exemplo, esta imagem à direita mostra um polícia a falar com 2 pessoas à frente de um táxi. E cada imagem vem descrita de 5 maneiras diferentes, porque cada um de nós descreveria a imagem de uma forma diferente, provavelmente. E o nosso modelo vai tentar gerar uma frase que seja parecida com uma destas. Há várias maneiras de quantificar. Se vocês gerarem uma imagem e disserem um senhor está a mandar uma mensagem ao telemóvel à frente de um polícia que está a falar com 2 pessoas. É uma frase diferente, mas é muito parecida. E há maneiras de quantificar o quão parecida a frase como o computador gerou é da frase anotada por um humano. Tipicamente, temos algo como esse Blue Score,
em que vocês vão ver se há palavras que foram usadas na frase gerada pelo computador e palavras em comum entre a frase gerada pelo computador e a frase anotada pelo ser humano. E se houver muitas palavras, nomeadamente se as frases fossem exatamente iguais, havia 100% de concordância entre as duas frases. E se as frases forem completamente diferentes, têm 0% de concordância. Essa é a ideia geral destas medidas que quantificam quão bom o nosso modelo é. E estes foram os resultados que nós conseguimos. Aqui são 5 medidas diferentes e vocês veem um pouco o salto que conseguimos dar em relação àquilo que era o melhor modelo na altura, que é aquele up-down. Melhorou-se Cider de 120 para 128. Se calhar não é... É difícil perceber um bocadinho o que é que estes números querem dizer, sem termos mais tempo para explorar, mas basicamente o modelo ficou 7% ou 6,8% melhor do que era na altura o melhor modelo. O modelo de descrição de imagens. E aquilo que aqui vocês podem ver um pouco, vou acabar só com algumas imagens, em que vocês conseguem ver aquilo que o nosso modelo consegue fazer. Quando olham para esta imagem à esquerda, o computador, este modelo que nós treinamos, consegue descrever que está um homem a trabalhar ou a arranjar a moto num parque de estacionamento. E consegue perceber aqui, nesta segunda imagem, que estão 2 ursos ao lado um do outro, em cima de um rochedo. Ou 2 cadeiras de praia debaixo de um guarda-sol, etc. Uma girafa com 2 crianças sentadas nas suas costas. E a outra, como é que nós dizemos em português? Uma outra consequência muito positiva deste modelo, que é um pouco o que eu tinha descrito antes sobre estes mecanismos de atenção, é que não só nós conseguimos gerar uma frase, 2 cadeiras debaixo de um guarda-sol na praia, mas temos a possibilidade de inspecionar e de ver o que é que o que é que está a acontecer behind the scenes, o que é que está a acontecer dentro do modelo. E conseguimos ver que o modelo está a olhar para os objetos, ou para não só objetos, mas regiões que acha que têm algum conteúdo que não é só céu, e vai prestar atenção mais àquilo que são os objetos que de facto têm importância. E quando vocês pegam num dos objetos, vai relacionar com os outros que estão perto, ou de baixo, ou ao lado, que era o que nós estávamos a tentar modelar. E é isso. Então, acho que acaba aqui a minha apresentação, só dando um obrigado a vocês e ao Indabex pelo convite. E queria abrir um bocadinho de espaço para perguntas. Muito obrigado, Simão, por esta belíssima apresentação sobre a descrição de imagem. Bom, iria pedir aos caros participantes, caso alguém tenha alguma pergunta, observação, pudesse deixar aqui para o nosso orador, por favor. Margarida? Sim, tenho uma questão. Conseguem me ouvir? Consigo, Margarida. Olá. Alô? Olá, Margarida. Olá. Consigo ouvir. Ok, muito obrigada. Primeiro, parabenizar o professor pela apresentação, foi muito interessante. Dizer que eu não sou uma técnica de tecnologia de informação e tudo mais, mas trabalho com tecnologias e acho esse tema muito interessante. Eu trabalho numa área de conservação e aqui nós temos câmeras remotas ao longo do parque e são muitas câmeras que no final as imagens que nós temos das câmeras não conseguimos identificar porque são muitas imagens. Então, eu gostaria de saber do professor qual seria a sua sugestão em termos de que tipo de modelo nós podemos usar
para nos facilitar na identificação das imagens, porque normalmente as imagens são de animais. Muito obrigada. Boa, fantástico. Olha, se eu vou repetir a ver se percebi bem. Eu acho que o problema é, vocês têm câmaras num parque e gostavam de cada vez que passa um animal, conseguir ter algum programa que percebe, olha, passou um animal e o animal é um cão, ou é uma raposa, ou é esse o problema? Não, as câmeras, elas tiram foto com base num sensor de movimento. Então, cada vez que alguma coisa passa, a câmera só vai tirando as fotos. Normalmente, nem um animal que passou, somente uma folha mexeu-se, a câmera também tira foto. Então, no final temos 10 mil fotos, 20 mil. Então, não sabemos como fazer para identificar rapidamente quantas espécies, por exemplo, de antílopes encontramos, quantas espécies de carnívoros. Então, basicamente isso que eu estava aqui a pensar. Perfeito. Margarida, obrigado pela pergunta. O que eu acho que tipicamente se faz e que é importante é haver uma primeira fase em que vocês, enquanto humanos, têm um trabalho que é muito repetitivo e muito chato, que é de anotar as imagens. Vocês dizem, olha, isto é uma imagem só de uma folha. Ou até essas das folhas nem precisam dizer que é uma folha. Isto é uma imagem que não interessa. Isto é outra imagem que não interessa. Isto é outra imagem que não interessa. E anotam 200 imagens que não interessam. Pois isto é uma imagem de um antílope. Isto é uma imagem de uma tartaruga. Isto é uma imagem de um cão. Isto é uma imagem de uma pessoa. Isto é uma imagem de um carro. E vocês anotam essas imagens à mão e depois tentam treinar um modelo. Hoje em dia quase nem precisas treinar. Podes ir à internet e fazer quase download de um modelo que já vem mais ou menos treinado. Existem modelos de reconhecimento de animais. E, portanto, vocês não começam do zero. Não tens que treinar um modelo que não sabe nada, não sabe ver. Começas com um modelo que já sabe detectar animais e depois o que faz é adaptar às tuas imagens, porque as vossas imagens vão ser diferentes. O tipo de imagens, imagina, se calhar, como a câmera é diferente, tem uma resolução mais pequena, ou são imagens que vêm de um vídeo e, portanto, são um bocadinho tremidas. Então vocês têm que fazer aquilo que se chama fine-tuning, que é adaptar aquele modelo que já sabe ver mais ou menos, e até já sabe alguns animais, tem que adaptar a duas coisas. Uma é o vosso tipo de imagens e a outra é a vossa linguagem, porque se calhar o outro modelo não sabe o que é um antílope. Então tem que adaptar ao vosso tipo de imagens. Se tiveres interesse, eu não sei se respondi assim de uma forma muito clara, mas se tiveres interesse, manda-me um e-mail e eu mando-te muitos links, porque se calhar é mais fácil do que se tu souberes exatamente onde ir buscar as coisas. É quase tipo Lego, é só montar estas peças todas e é um problema super interessante e que se consegue fazer bem. Ok. Muito obrigada, professor, e vou mandar um e-mail. Obrigado. Talvez no final da apresentação deixar o seu e-mail para eu poder... Obrigada. Tá bem, obrigado. Bom, não vejo mais nenhuma mão, por favor. Quem tiver outra questão? Por favor, caros participantes, tivemos aqui esta apresentação de descrição de imagens. Fique à vontade, o professor Simão Herdade está à disposição. Ninguém quer perguntar, eu vou já fazer uma pergunta. Força, engenheiro Luís. Sim, Simão, só queria perceber uma coisa. Por que é que nas anotações vocês fazem, imagina, uma foto, tem múltiplas pessoas a anotar? Imagina, no exemplo que deste nos slides passados, vocês que eram 5 anotações para uma única foto. E o que implica isso? Tipo, o número de anotações, quanto maior for o número de anotações nas imagens, significa melhores resultados do modelo? Porque, por exemplo, eu estou a fazer anotações, tenho um trabalho que estamos a fazer anotações, nós só precisamos fazer anotações das imagens, são parecidas, mas nós vamos fazer anotações, imagina, são vários peixes que aparecem em vários frames da nossa área, do nosso vídeo, né?
Nós vamos anotar os peixinhos de cada vez que aparecem nos frames, e é aquele peixe só. Não entendo porque é que temos que fazer 5 vezes uma anotação. Eu queria perceber essa lógica. Eu acho que em problemas diferentes, isso é uma diferença, acho eu, entre os nossos dois problemas. É que neste aqui, se calhar num peixe, nós todos concordaríamos se é um tubarão ou se é um, sei lá, ou se é um salmão. São muito diferentes. Mas se calhar, se tu fosses descrever esta frase, ou se eu fosse descrever esta imagem, ou outra pessoa que está aqui na audiência fosse descrever a imagem, só por sorte é que nós descrevíamos a imagem exatamente da mesma maneira. Então a ideia é um pouco... Acho que é duas. É aumentar a capacidade do modelo. O modelo tem que ser capaz de gerar frases mais ricas, que possam descrever esta imagem de maneiras diferentes. E por outro lado também é uma maneira de gerar mais... Tipicamente estes modelos de inteligência artificial precisam de muitas imagens, ou neste caso muitas imagens com a respectiva descrição. E isto é uma maneira de, em vez de só ter uma imagem, um par de imagem e descrição, ter facilmente 5 ou 6 e multiplicar o tamanho do meu dataset por 5 ou 6. É uma maneira também de fazer aquilo que se chama data augmentation. Aumentar. Mas eu percebo o que dizes. Se calhar no problema que seria identificar peixe, mesmo no problema de identificar peixe, se calhar se o peixe estiver assim no cantinho da imagem e só se vir a cauda ou só se vir... Se calhar nós os dois não concordamos. Mas tipicamente aí eu acho que haveria só aquilo que é a anotação correta do peixe. Percebi. Mais questões, por favor? Indo mais para esta última questão, só gostava de saber se o fato de nós darmos várias descrições, isto também aumenta a capacidade do modelo de olhar a imagem de diferentes maneiras? Ou Sim. Aumenta a capacidade? Sim. Obrigado, Celso. É uma boa pergunta. Eu acho que há um problema. Quando nós treinamos um modelo de aprendizagem automática, eu não sei se vocês no tutorial de Deep Learning viram isso, ou se as pessoas já estão familiarizadas, há um problema que se chama overfitting, que é, a essa altura, aquilo que nós gostávamos é que este modelo de inteligência artificial visse estas imagens que nós estamos a treinar, que nós preparamos, e que aprendesse o que é que elas querem dizer, o que é que está a acontecer, e aprendesse a descrever as imagens, mas sem fazer batota. E o que é fazer batota? Fazer batota é decorar estas imagens, porque tipicamente nós corremos o modelo enquanto estamos a fazer o training, enquanto estamos a fazer a aprendizagem, corremos o modelo nas imagens e depois vamos outra vez e corremos outra vez nas imagens e repetimos, porque infelizmente nós só temos 100.000 imagens, e vamos repetindo várias vezes, passando essas imagens. 100.000 parece muito, não é? Parece muito, mas quando estes modelos precisam de muitas imagens, então nós passamos várias vezes sobre a mesma imagem. E os modelos aprendem muitas vezes, em vez de aprenderem aquilo que é a tarefa que nós gostávamos que aprendessem, fazem batota e decoram as imagens. Imagina, olham para esta imagem e já sabem, olha, quando eu vir uma coisa que parece um polícia no meio com outro senhor com um telemóvel, eu vou dizer um polícia à frente de um táxi. Ele decorou qual é que é a frase certa. E isso não é o que nós queremos. Então, para responder à tua pergunta, Celso, esta aleatoriedade de haver várias frases que correspondem à mesma imagem também serve para combater este problema típico de machine learning, que é nós termos poucas imagens, mas precisarmos que o modelo tenha muitas, e portanto tipicamente passamos o modelo por várias vezes pela mesma imagem, e não querermos que o modelo possa fazer batota e decorar aquilo que são as imagens.
sabes? E aqui nós dizemos, olha, se o algoritmo tentar decorar o que é a imagem sem sequer ver, se calhar vai gerar uma frase, a frase nunca vai ser a mesma, sabes? Então é um bocadinho esse o jogo também. Não sei se respondeu à tua pergunta, mas é outra função desta... Bom, Celso, está satisfeito? Com mais questões, por favor? É bom. Me parece que os participantes já estão com as questões esgotadas. Não sei se há mais uma. Não havendo, eu penso que é tudo para já. Engenheiro Luís, penso que já não há mais questões. Podemos dar um intervalo para a próxima apresentação. Muito obrigado, professor Simão. Obrigado. Se alguém quiser enviar um e-mail, é o meu nome tudo junto, Simão Herdade, sem til, sem maiúsculas, tudo junto, simãoherdade@gmail. Eu depois partilho, Simão, com as pessoas. Obrigado. Olha, muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado pela apresentação. Prazer. Passe bem. Obrigado. Até à próxima.